Então agora a gente vai falar sobre a história do café. O café é uma planta nativa da Etiópia, que é um país do leste da África e que antigamente se chamava Abissínia. Também tem espécies de outros cafés em outras regiões da África, como na ilha de Madagascar, no sul. Mas os primeiros relatos sobre a existência do café vêm mesmo da Etiópia. Existe uma lenda que é considerada a primeira lenda sobre a existência do café no mundo, que é a lenda de Caldi. Assim como toda lenda, existem algumas versões, mas sintetizando, a lenda conta que na província de Cafa, na Etiópia, por volta de 575 d.C., havia um pastor de cabras que se chamava Caldi. Caldi ia lá, pastoreava suas cabras e via que elas comiam umas frutinhas vermelhas de um determinado arbusto. Depois que elas comiam, ele também percebeu que elas ficavam bem eufóricas, saltitantes, bem agitadas. E aí com uma energia a mais, ficavam todas elétricas. Nisso, Caldi foi observar, provou e também passou a consumir desses frutos. E depois de um tempo ele começou a se sentir bem, se sentir mais disposto, e toda vez que ele ia pastorear, ele comia dessas frutas para aguentar o tranco dali e dali. Há uma variação de lenda também que um monge, observando Caldi, resolveu estudar os efeitos da planta e do café. Num determinado dia, ele estava com outros monges ao redor de uma fogueira e, achando os grãos muito amargos, resolveram jogar os grãos no fogo. Naquele momento, naquele instante, eles perceberam um aroma delicioso que se desprendeu ali no ar e ficaram encantados com aquilo. Nesse momento, eles pegaram as sementes, jogaram numa água para resfriar e decidiram beber dessa infusão. Imediatamente, eles sentiram a energia e a clareza que Caldi havia sentido. Daí, eles começaram a utilizar essa bebida para se manterem despertos nas orações noturnas. Essa é mais uma lenda que acaba ilustrando um pouco da história do café. Há relatos também que tribos dessa região utilizavam os grãos de café macerados com gordura de animal para servir como se fosse uma barrinha energética que sustentavam eles nas caminhadas que eles faziam por lá. E lá pelo ano 600 d.C., supõe-se que mercadores atravessaram o Mar Vermelho, levando o café da Abissínia, ali da Etiópia, até a Arábia, que atualmente é o Iêmen. Nesse momento, o café sai da África, seu local de origem, e chega até as terras árabes. Aí, o café começa a ser cultivado de forma mais racional. Os árabes começam a produzir o café e a produzir em quantidades maiores, se tornando mais popular, principalmente nessa região da Arábia. Avançado nas técnicas de cultivo dessa planta, os árabes começaram a comercializar esses grãos para toda a região onde havia o domínio do mundo islâmico. E isso se estende até o século XVI. Por isso vem o nome café arábica. Uma observação é que por muito tempo se pensava que a origem da palavra café vinha de Cafa, que é a província de Caldi. Mas atualmente há um consenso de que a sua origem é da palavra cava, cujo significado é vinho em árabe. Até então, os árabes preparavam o café verde como infusão, deixando de molho em água fria por vários dias. Depois passaram a utilizar água fervente e no século XIV foi quando eles aprenderam e dominaram a técnica de torrefação, originando uma bebida próxima à que a gente consome atualmente. E assim, torrado, o café se tornou popular no mundo islâmico e nas áreas sob o seu domínio. O Alcorão proíbe o consumo de bebida alcoólica. Então, o café foi muito bem-vindo na época para a cultura islâmica. Em 1450, o café é introduzido em Meca, cidade sagrada dos muçulmanos. O café foi se difundindo e chegou em 1453 até Constantinopla, atual Istambul. E lá ele consegue de fato se tornar uma bebida popular, inclusive iniciando as primeiras cafeterias, que na verdade elas tinham outro nome. Essas casas de café acabavam se chamando de escolas, porque lá as pessoas se encontravam para filosofar, para ouvir música, jogar xadrez, todo mundo ali trocando informações em torno do café. Aí vem a influência do café nessa questão social de agregar,
de juntar as pessoas. Em Constantinopla foi aberta a primeira casa de café, que se chamava Kivahan, no ano de 1475. Então pode-se dizer que essa foi a primeira cafeteria do mundo. Interessante dizer também que o café tinha uma influência política, religiosa e nos costumes assim cotidianos daquela época. No entanto, por volta de 1511, o governador de Meca, percebendo que a bebida tinha a característica de ser estimulante, acabou proibindo o café para o uso na região e mandou fechar todas as casas de café. Nisso, o sultão da época fica sabendo da história e declara o café como uma bebida sagrada e acaba condenando à morte esse governador. Outra curiosidade da época é que em Meca ele tinha um valor tão surpreendente que se o homem não provesse o café todos os dias à sua esposa, ela podia pedir o divórcio. Então isso mostra como o café exercia esse poder de mexer e de abalar todas as estruturas da sociedade. Importante dizer que, como toda história, há variações, mas basicamente foi dessa forma que o café saiu da África, da sua origem, de onde ele é nativo, e passa a ser produzido e comercializado em grande escala pelo mundo árabe. Agora a gente vai para a próxima aula, que a gente vai falar sobre como esse grão chegou até o mundo ocidental. Até!